Salve, amigos e amigas do Conjuntura Atual. Estamos aqui para o nosso quinto programa, onde vamos analisar o cenário político da Bahia e também do Brasil. Ao meu lado estão os jornalistas Paulo Maneira, direto de Brasília. Olá, Paulo, tudo bem? Tudo certinho, tudo na paz. Chegamos ao quinto, hein? Sobrevivemos. Sobrevivemos com êxito. Estamos numa crescente de audiência aí. A gente não é candidato, mas estamos crescendo nas pesquisas. E do meu lado, aqui em Salvador, Bahia, Brasil, está o nosso querido Luiz Fernando Lima, a quem eu quero saudar mais uma vez. Olá a todos, Paulo, Gabriel, chegamos de fato ao quinto, vamos nessa. E hoje nós temos vários assuntos aqui para tratar no Conjuntura Atual. Quero lembrar a você que está nos assistindo que siga o nosso canal, ative as notificações. Se você recebeu pelo WhatsApp, além de clicar no link que está nos prestigiando aqui, a gente agradece muito a sua audiência, mas também agradece que você faça parte desse nosso time aqui, ativando o sininho, que você vai receber todas as notificações e seguindo também o nosso canal. E se você quiser fazer ainda mais bonito, dê um joinha aí, mostrando que gostou do nosso conteúdo, para que a gente possa subir ainda mais a nossa audiência aqui dessa análise diferenciada que fazemos toda semana. Gente, 2 assuntos na pauta, né? Tivemos aí, essa semana, 2 pesquisas de intenção de voto na Bahia, a Atlas, divulgada pelo Jornal à Tarde, e também o Datafolha, divulgado pelo Grupo Metrópole, e também tivemos a sabatina dos principais candidatos à presidência da República, Jair Bolsonaro, Ciro Gomes e Luiz Inácio Lula da Silva, todos essa semana no Jornal Nacional, que foram os principais assuntos da política nacional, tanto nos meios de comunicação, quanto também nas redes sociais, sobretudo no Twitter, que está bombando desde segunda-feira. Luiz Fernando, você é um homem que está aí com os números, eu quero começar por você, e já Paulo vai fazer junto comigo essa análise aí, combinado com você, mas você aí dissecou todos os números dessas pesquisas de intenção de voto, sobretudo Datafolha. Certo, vamos lá, Paulo, Gabriel, vamos falar primeiro sobre pesquisa Datafolha, Grupo Metrópole para governador. Semineto aparece com 54%, Jerônimo tem 16%, a Semineto do União Brasil com 54%, Jerônimo do PT com 16%, João Roma do PL com 8%, os outros candidatos aí somados chegam aí em 3%, 4%, né? Bom, nessa pesquisa, nesse levantamento, com esses números, a Semineto venceria, quem olha desse jeito, a pesquisa, no primeiro turno. Mas não me parece ser esse, de fato, o panorama, o retrato que esses números e essa pesquisa apresentam, porque tem uma série de outros dados ali embutidos na pesquisa que demonstram outros cenários e uma série de análises que você pode fazer, que podem ser feitas a partir do histórico, das tendências, da caminhada. O que a gente sabe hoje é que a Semineto é muito conhecido, ele é conhecido por 90% dos eleitores, das pessoas que foram pesquisadas, responderam ao questionário, e tem 27% dos votos, das intenções de votos na espontânea, que é um número importante, mas tem aí um dado também importante nisso, que é o seguinte: se 90% das pessoas o conhecem e só 27% estão dizendo que vão votar nele, espontaneamente, ele precisa caminhar, avançar mais 23% para vencer a eleição, dentro de um eleitorado que já o conhece e, nesse momento, ainda não decidiu votar nele. Isso é interessante. Assim como é interessante também a abordagem de que Jerônimo não é conhecido por 61% do eleitorado, né? É muita gente que ainda não o conhece. E na espontânea isso reflete, ele tem pouco mais, acho que de 9%, 10%, é muito pouco, né? Mas é isso, o panorama inicial é esse. Vamos conversar aqui para eu não monopolizar o debate. Vamos lá. e tem coisa para a gente abordar mais na frente. O que é interessante nesses dados aí, Luiz e Gabriel, é o seguinte: Neto precisa convencer o voto. Jerônimo, ele precisa dizer quem ele é. Então, ele pode ser quem ele quiser, e ele já pode, na verdade, saber quem o público quer e ser essa pessoa. Agora, o que mais me impressiona é que a gente já está começando a pensar em segundo turno na Bahia, e quando a gente está falando de segundo turno, é o peso João Roma. Porque o João Roma, mesmo não chegando aí aos 10%, ele pode definir esse processo. Para onde ele vai pesar no segundo turno.
Então, ele precisa se fortalecer, porque para onde ele for, pode ser um peso muito agradável para entregar o governo do Estado para quem ele for. Exatamente. Olha, essa pesquisa que o Luiz Fernando trouxe aí para a gente, os números trazem outros números interessantes que o PT até entrou na justiça para poder não exibi-los durante a divulgação do Grupo Metrópole, que é o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva com 61% dos votos, o atual presidente Jair Bolsonaro com 20% e o Ciro Gomes com 7%. 7%. Estava olhando aqui, não estou dominando como o Luiz aí os números, mas com 7%. Isso traz uma coisa interessante, né? Já que há outros números, como o Luiz Fernando falou, dentro dessas entrelinhas aí, e que é a possibilidade das pessoas seguirem o voto de Lula para governador. Como é que é isso, Luiz? Traga aí para a gente a tradução desses números aí. É interessante a gente abordar também, Gabriel e Paulo, o seguinte, como eu disse um pouquinho mais cedo, 61% dos eleitores não conhecem Jerônimo. É o mesmo percentual, coincidentemente, que os votos... De quem vai de Lula. Vai de Lula. Paralelo a isso, 42% das pessoas que responderam o questionário dizem o seguinte: eu com certeza votarei no candidato de Lula. E outros 21% disseram o seguinte: eu talvez vote no candidato indicado por Lula, ou seja, dá 63%. O número é muito semelhante aos 61% que o Lula dá na pesquisa, e é um potencial para Jerônimo explorar na campanha de televisão e rádio, nas inserções e no horário eleitoral e nas caminhadas que o fará, que deve deixar preocupado o candidato ACM Neto, que hoje lidera as pesquisas e lidera bem e de forma consolidada e consistente. O que a gente não pode, não obstante as últimas eleições disputadas em pé de igualdade na Bahia, sempre estão ali, né? 54%, o Rui ganhou do Paulo Souto, a primeira foi o quê? 54%, 52% no primeiro turno. Então, assim, não foi a discrepância da última eleição, que praticamente jogou sozinho, e nem a da reeleição de Wagner, que foi com 63%, se eu não me engano, de votos. Mas, enfim, nas primeiras eleições é jogo dividido, bola dividida e placar muito próximo. O que talvez, Luiz, explique a pesquisa Atlas, né? Que mostra que o Jerônimo está bem mais na frente, porque quando a Atlas pergunta, ela pergunta: você votaria no Jerônimo do Lula, no Neto sem presidente, né? No João Roma do Bolsonaro? A pergunta ele já casa com o presidente. Então, por isso que o Jerônimo aparece muito melhor na pesquisa do Jornal à Tarde. Então, assim, é a forma. Mas, querendo ou não, a política ela é nacionalizada. Então, assim, não adianta. Porque você está na televisão, você está ligando o Jornal Nacional, você está vendo os presidentes falando. Aí, quem é o presidente do Neto? Então, assim, isso foi uma aposta arriscada dele de campanha, de falar, não preciso casar com nenhum, mas como não? Se agora, a partir dessa sexta-feira, que entra rádio e TV, que de fato tem força, a gente não pode dizer que não, é a campanha da internet, mas a rádio e TV tem uma força muito grande, e vai entrar a campanha do presidente na casa das pessoas todos, um dia sim, um dia não. Então, assim, não adianta. O discurso da campanha presidencial está acontecendo, e Neto fica fora dessa conversa. Esse discurso o Neto não entra. É bom para ele? Será que valeu a pena ele tomar essa decisão lá atrás e dizer não, eu não vou apoiar nenhum candidato a presidente? Vamos ver se ele vai colher isso bom. Se joio é trigo que ele vai colher aí, né? E era essa justamente a minha pergunta para vocês. O Paulo já abriu, já expôs o seu ponto de vista aqui, mas é isso que eu quero continuar com essa discussão. Até quando vai ser bom para a ACM Neto omitir, como diriam os intelectuais, escamotear o seu candidato a presidente da República? Eu vejo assim, tem alguns dados, alguns fatos que são interessantes. A primeira premissa, na minha avaliação, é o seguinte: até hoje não houve ocasião em que um candidato pudesse ser independente e exitoso nessa independência, como na atual conjuntura, para usar o nome do nosso programa, né? Temos um país polarizado, temos um candidato Lula que tem uma rejeição, que tem problemas com uma parte do eleitorado, temos um outro candidato à presidência, que é o Bolsonaro, que tem uma rejeição enorme, sobretudo na Bahia. Então, assim, o campo é favorável
talvez como nunca antes na história desse país, ou desse estado, pelo menos, para alguém ter uma candidatura que diga, ó, independente de quem vai ganhar, eu vou governar com qualquer um, eu vou governar para os baianos, tá? Então, esse é um ponto. O ponto 2 é que a ACM Neto é a personalidade, talvez, que reúna as maiores condições de fazê-lo, porque ele tem o pedigree, a marca Magalhães, de quem já governou a Bahia em outras ocasiões, e que traz essa memória afetiva, e que traz esse sobrenome que, como disse um ex-deputado para mim, isso não é um sobrenome, isso é uma legenda, né? O Magalhães não é o sobrenome. Quem me disse isso foi um ex-deputado também. Então, ele estava aspeando ou parafraseando o Antônio Carlos. É uma legenda. Se é uma legenda, então, talvez o ACM Neto seja o único que reúna essas condições. Então, tirando esses dois elementos, a eleição deve ser nacionalizada, como sempre foi, mas se tem alguém que pode furar essa bolha da nacionalização, esse alguém é o ACM Neto. Nossa. Até porque, entre as candidaturas postas, Jerônimo e Roma, sobretudo, não estou falando de Kleber Rosa, nem do candidato do PCB, que é o D'Amico. Porque, enfim, aparecem pouco nas pesquisas e a gente está aqui falando de quem está com chances maiores de vencer a eleição. Então, assim, para furar essa bolha, a ACM Neto talvez seja o único que reúne as condições. Querendo ou não, é impossível a gente não criar o mesmo parâmetro nacional e estadual, tá? A gente tem a bipolarização, são dois polos, mas a gente tem sempre três candidatos que a gente está discutindo, tá? É estranho, mas o ACM Neto é como se fosse o Ciro daqui desse processo. O polo é Bolsonaro contra o Lula, mas o ACM Neto é o Ciro na Nacional, que a gente vai discutir quando a gente falar do debate do Jornal Nacional, né? Das perguntas do Jornal Nacional. Mas Neto está na frente na Bahia, né? Ele é, de fato, a única pessoa que pode quebrar essa polarização. Ele tem autonomia para isso, ele pode fazer isso, mas será que ele vai conseguir? Eu acho que a campanha, neste nível, como está acontecendo no Brasil todo, é um ou outro. Se você falar assim ó, na rua, você vota em Lula, se o pessoal falar sim, é porque vota. Se falar não, é porque ele vota em Bolsonaro. Porque é assim, essa é a forma que está sendo tratada a política hoje no Brasil. Essa é a campanha de rua. O calor da campanha é isso. Ninguém fala, se você não vota no Lula, você vai votar no Ciro. Mentira. O cara vai falar, se não vota no Lula, é Bolsonaro. Eu acho só uma coisa assim que eu identifiquei também, que é o seguinte: a terceira via no Brasil é a rejeição à política. Se o cara não vota no Lula e não vota no Bolsonaro ou a mulher, é porque ele não quero saber de política. Okay. E Neto está tentando entrar nisso. E essa é uma parte significativa do eleitorado, se tomarmos como base que a abstenção ela é na casa dos 20%, mais brancos e nulos aí na casa dos 9%, você está falando de 30% do eleitorado, que não quer conta com a eleição. Porém, em 2018, essa coisa do outsider, desde 2016, né, com a eleição lá de João Dória, prefeito de São Paulo, depois a governador, o próprio Bolsonaro que tentou e conseguiu se apresentar como um elemento fora da política. O ano de 2018 teve muito isso, né, da figura do outsider. Eu acho que está meio fora de moda esse ano, tanto é que o próprio Bolsonaro voltou para a política, está fazendo política com o Congresso Nacional, com os seus parlamentares, está fazendo política com a gestão do orçamento, e eu acho que o candidato ACM Neto ele corre muito risco de ficar aí em cima do muro. Eu tenho um amigo que dizia que quem fica em cima do muro toma tiro dos dois lados. O político outsider ele só aparece dentro do processo eleitoral quando a política vai mal, e a política vai forte. Os políticos estão fortes. A gente está falando de políticos, deputados federais com orçamentos que muitos prefeitos não têm. Nababescos. Né? Então, assim, maravilhoso. Então, assim, ser deputado federal hoje no Brasil é a coisa mais maravilhosa do mundo. Então, assim, como é que você vai criar... Como é que um político outsider vai conseguir entrar numa briga contra uns caras desses? Não tem como. Você não tem como hoje um político outsider chegar e... eu não conheço nada de política, mas vamos chegar... Nada. O cara não fica 15 minutos no jogo. E completando o que você está falando, só para não perder esse raciocínio aqui, enquanto alguns candidatos alguns postulantes apostam numa candidatura coletiva, os candidatos mais ricos, esses de orçamento,
Tem muitos que têm um consórcio de candidatura aí, negociando emenda para tudo que é lado. Isso aí. A gente está vendo alguns fenômenos nessa eleição, mas, assim, para não perder o raciocínio, a eleição do Collor foi uma eleição de outsider. O Collor ganhou uma eleição em que você tinha o Lula, o Brizola, né? Você tinha uma série de políticos disputando, e ali a população brasileira saindo de uma ditadura, num processo de redemocratização, vota no outsider. Deu errado. Era o Sarney presidente, né? Sarney era o presidente. Aí deu errado. Tinha uma história. A política vinha mal, os políticos vinham mal. E aquela era uma eleição que reunia Covas, Brizola, sim. O Ulisses Guimarães, Lula, Roberto Freire. Tivemos 20 candidatos, sei lá quantos. Mas e candidatos de alto nível. Foi o maior número de candidatos de uma eleição presidencial, né? O próprio Ronaldo Caiado, que hoje é governador de Goiás, participou daquele pleito ali. Aí foi afunilando e hoje a gente tem esse cenário. A eleição de Bolsonaro, ela vem na esteira de todo um processo de desgaste da política, tanto dos erros absurdos do governo Dilma, quanto da corrupção, da Lava Jato, de antes da Lava Jato, do pós-Lava Jato, enfim, uma campanha na imprensa muito forte. Então, existia uma ojeriza à política normal, e isso acabou culminando com a eleição de alguém. No país, várias pessoas que não são ligadas, que de fato eram empresários, outsiders, foram eleitos. João Dória, Zema, tivemos outras figuras aí que conseguiram entrar. Mas figuras como o Bolsonaro, que está aí na política desde sempre, também se venderam como tal num marketing aí, foram transvestidos de outsider quando não eram, né? Ele se ligou de dentro, né? Ele deu porrada de dentro para dentro. Ele não bateu de fora para dentro. Sim. O outsider ele tinha que estar fora para poder fazer isso. Ele batia de dentro para dentro. E era tão na moda que surgiu aquele movimento Meu Partido é o Brasil, uma negação aos partidos políticos e tal, sabe? Que ainda tem um residual, mas percebeu-se que a população saiu de moda, tá fora, tá demodê hoje. Se rodou a roda e foi embora. A direita percebeu que precisa de partido político. A política é feita de partido político. Quem não sabe fazer política partidária é melhor nem jogar o jogo. É aquilo que eu falei no podcast anterior. Você tem que entender a regra do jogo. Então, existe uma política que você faz dentro do seu partido. Né? Todo esse processo eleitoral, quem veio de pré-candidato, ele estava disputando dentro do partido. E, querendo ou não, agora sem coligação, mais do que nunca. Sim. Existem duas eleições. Para um deputado que está disputando um pleito, tanto estadual ou federal, ele disputa dentro do partido. Porque o partido vai fazer as cadeiras e ele que vai saber, dentro do partido, quem são os mais bem votados, e eles sentam. Mas é o partido, a disputa dele é dentro do partido, não é fora. É assim... São quantas vagas? Meu partido faz 2 cadeiras, eu estou disputando dentro do meu partido essas 2. Sim. Partido. Não adianta, né? No Como Morrem as Democracias, dos 2 jornalistas americanos, que é um livro muito interessante que já indico para todos que nos ouvem e assistem, tem aquela questão do peso e contrapeso da democracia. E o partido, por mais que muita gente não goste da ideia e critique, ele é uma barreira, um mecanismo para proteger a democracia. Ele ainda pode não estar funcionando como tal, porque nós temos muitos partidos cartoriais aqui no Brasil. Inclusive o Lula, na entrevista que deu ao Jornal Nacional, falou sobre isso agora, a gente pode já até puxar o gancho para começar a falar das entrevistas, da sabatina. Mas os partidos são fundamentais nesse processo. Antes disso, eu quero abordar o Datafolha aqui, que também ouviu a população baiana sobre as intenções de voto para o Senado Federal. E o candidato Otto Alencar aparece à frente dos demais concorrentes, com algo em torno dos 33%, 35%, enquanto que ele vem seguido do Cacá Leão e da candidata do PL, a doutora Raíssa. A doutora Raíssa, que essa semana foi notícia também que ela vai receber uma das maiores fatias do fundo partidário dentro do PL. Então, é capaz dela entrar para a briga de verdade aí, né? A gente falou no primeiro que ela tinha uma capacidade maior de espelhar os votos de Bolsonaro aqui do que o próprio João Roma. Sim. Eu continuo com essa tese, mas acho que a candidatura de Cacá ganhou muita força nesses últimos tempos, por 2 razões muito básicas. Primeiro, o PP é um partido consolidado, que é isso que a gente acabou de falar. Né? Tem capilaridade. Esse final de semana eles fizeram um evento no Oeste, estão
Final de semana não. Hoje, nessa sexta-feira, ontem, na quinta-feira, eles estão no Oeste. E você percebe que tem uma densidade ali, tem capilaridade, tem voto para sair daquela cumbuca. Então, ele deve conseguir trazer para ele isso. E o segundo, que é um trabalho muito sério que o ACM Neto está fazendo, e assertivo. Então, assim, ele tem vinculado, a gente já disse isso também em outro podcast, o fato de a ACM Neto não ter tido a escolha da vice com antecedência fez com que toda a pré-campanha ele dobrasse com o Kaká. Então, ele chegava para fazer os eventos na cidade, ACM Neto e Kaká, ACM Neto e Kaká, ACM Neto e Kaká. Meio que num mantra que foi muito bem construído e que está aí, que pegou. E eu não sei a própria programação visual da campanha tem isso. Você vê nos adesivos de carro. Exatamente. É lado a lado, né? É lado a lado. Então, assim, ele está fazendo todo o trabalho de manter a tradição baiana de que o governador puxa o senador. A história diz isso. A história diz isso. Se ele vai vencer a eleição, a gente ainda não sabe. Se vencendo a eleição ele leva a Kaká, a gente também não sabe. Mas que o roteiro está sendo preparado e construído dessa forma, tá. Otto Alencar é muito forte. Aí vamos falar de quem está na frente. Otto tem capilaridade também, né? Otto ele tem capilaridade. São os dois maiores partidos em número de prefeituras, né? Em número de vereadores, em liderança. É o centrão baiano que se divide e estava todo concentrado de um lado só, de um grupo político só, e agora se divide. O PSD é um pouco maior do que o PP. Agora é a hora de medir forças dessas duas agremiações aí. Né? E falando quem vem por último, doutora Raíssa, ela, assim como o João Roma, ela fica presa no teto Bolsonaro. Os dois, eles são teto Bolsonaro. Então, a primeira coisa da campanha dos dois, o que eles deveriam fazer é campanha para que o Bolsonaro cresça. Porque o Bolsonaro crescendo, eles vão ter um teto maior. Se Bolsonaro não atingir índices aí de 30%, 35%, a campanha para os dois é por isso que realmente vai ser um abraço de afogado. Exatamente, um abraço de afogado. Mais eles precisam, de fato, colar com que Bolsonaro cresça na Bahia. Não é só eu quero o voto de Bolsonaro. Se Bolsonaro hoje passa 100% dos votos na Bahia, para eles é 20%, é 30%, no máximo estourado. Mas e aí? Vai para onde 30%? Uma campanha de senador ou campanha de governador? Para a Raíssa, menos mal, porque com 30% dá para se eleger, inclusive. Agora, para a governadora, é um abraço. Caixão e vela. Pode esquecer. Isso aí. A eleição de Senado ela é muito curiosa. Eu gosto sempre de citar esse caso aqui. Que nem sempre vence a eleição de Senado, principalmente na eleição de um senador só, quem tem a maioria dos votos. Às vezes o candidato tem ali a minoria por conta da divisão, já que se tratam de 3 postulantes àquela vaga. Mas agora, vamos virar a chave, vamos passar para as entrevistas do Jornal Nacional. O presidente Jair Bolsonaro abriu essa série na última segunda-feira, em seguida o Ciro Gomes participou também, né? Teve um intervalo, como diz minha mãe, teve um intervalo porque teve bola na televisão na quarta-feira. Toda vez que tem bola na televisão, para tudo, a novela passa mais cedo, tudo passa mais cedo para poder passar o jogo de bola. E hoje a série foi retomada com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Eu acho que nesses 3 nomes aí, praticamente as sabatinas se definiram, né? Quem são os 3 maiores. Acho que amanhã a Simone Tebet deve cumprir tabela lá no Jornal Nacional. É uma candidata que não vai bem nas pesquisas, não empolga, e que ainda vai enfrentar a concorrência de uma sexta-feira. Então, para ela, a conjuntura, para ficar aqui no nome do programa, foi toda ruim. Mas eu queria a avaliação de vocês de cada candidato desses 3 que se apresentaram no Jornal Nacional durante essa semana, ao longo dessa semana. Eu vou começar a falar do Bolsonaro, e depois a gente fala do Ciro e do Lula. Tá? Bolsonaro, para mim, ia ser aquela final, vou aproveitar sua analogia com o futebol, é a final de futebol. Que eu vou fazer gol, e para mim foi mó 0-0. Decepção total, eu acho que todo mundo falou que ia fazer, acontecer, vou botar o dedo no olho, vou chutar a canela, e não deu nada. Para nenhum dos dois lados, tá? Nem Bonner conseguiu desestabilizar o Bolsonaro, que já vinha preparado, porque ele mordeu a isca ali no começo da semana passada, e agora estava preparado para qualquer isca,
teve aquela colinha que ele colocou na mão, mas também não adiantou, não desestabilizou a ninguém. Mas eu achei que foi muito 0-0. Eu esperava muito mais. Eu esperava muito mais da entrevista do presidente. Eu achei que ele vinha mais preparado, né? Decepcionou um pouquinho, sim, para os dois lados, cara. Tanto para o jornalismo, da Renata e o William, poderia ter feito, conduzido de uma forma melhor. Talvez se eles ousassem e não provocar e não levar para o nível de um debate que é onde o Bolsonaro sabe jogar, que é essa questão de provoca daqui, provoca daqui, provoca daqui, provoca dali, e começasse a fazer como eles fizeram com os demais, de qual a proposta que você tem, para poder entender se de fato ele tem alguma coisa, se tem de fato proposta para entregar, talvez eles ganhariam de goleada. Porque você trazer para um ambiente, ele estava esperando um clima hostil, se ele encontrasse um clima tranquilo, sereno e amigável, ele não ia saber conduzir a conversa. Então, eu acho que erraram. Né? Assim como o Bolsonaro também errou, porque disse, vou fazer, vou acontecer, vou provar que eles mentiram 4 anos, e eu não vi provas. Eu não vi nada que pudesse provocar e que de fato tivesse. Então, para mim, foi 0-0. Eu perdi minha noite. Bolsonaro, na sua opinião, Luiz? Na minha opinião, foi 1-1, tá? A gente já conversou sobre isso nos bastidores. O que acontece na minha avaliação? Primeiro, a pesca na mão, eu fiz uma analogia muito parecida com aquela história da galinha no armário no homem que copiava, no filme aqui brasileiro, com Lázaro Ramos, que se explode a casa, morre uma figura, mas eles colocam uma galinha no armário, no outro dia o assunto é a galinha que sobreviveu, que estava dentro do armário. Então, assim, ele tentou criar ali um artifício, uma cortina de fumaça, na qual ele é craque para fazer, né? Ele faz isso com alguma frequência, né? E o assunto correu aí nas redes sociais, tal. E é 1-1 por quê, eu acho? Porque, primeiro, o que se esperava aconteceu, que é o que você estava me dizendo agora. Um William Bonner e Renata Vasconcelos beligerantes e um Bolsonaro respondendo de forma beligerante. Cada equipe pegou os frames, os cortes que interessavam e saiu distribuindo. Então, de segunda-feira até hoje, a gente recebeu uma enxurrada de cortes e matérias e videozinhos e GIFs, falando assim, o Bolsonaro falando que participou de um monólogo de Bonner, o outro pessoal falando que Bolsonaro mentiu. E, nesse sentido, a gente ficou no 1-1, porque todo mundo usou e cada um marcou seu gol, marcando para sua bolha. Bolsonaro ganhou algum voto na eleição? Eu acho que não. Bolsonaro perdeu algum voto? Também acho que não. Nesse sentido, é um empate. Eu só digo 1-1 porque eu acho que se saíram recortes para ambos os lados nesse período, nesse programa. Olha, na minha opinião, vou divergir um pouco de vocês, eu acho que Bolsonaro ganhou de 1-0 deles. Embora ele tenha se apresentado, como sempre, nenhuma surpresa no que Bolsonaro apresentou. Ele invocou aquela famosa realidade paralela, né? Falou que tinha ministros padrão Bolsonaro, tergiversou sobre corrupção, saiu da tangente o tempo inteiro, criou cortinas de fumaça, mas acabou, eu acho, a meu ver, envolvendo os dois entrevistadores que estiveram numa noite muito ruim. Tanto o William quanto a Renata estiveram muito mal. Eu acho que por isso, talvez, o Bolsonaro tenha dado aquele 1-0, aquele 1-0 ferrado que a gente chama aqui na Bahia. Porém, a minha avaliação é que ele não foi bem na entrevista e, como você mesmo falou, ele produziu conteúdo para a bolha dele e produziu também conteúdo para a bolha que é contra ele. Sobraram aí os frames de vídeo pelas redes sociais pró e contra o presidente. Mas, embora tenha mentido bastante, criado uma realidade paralela, eu acho que no embate com os dois apresentadores ele saiu com uma ligeira vantagem. Agora, Ciro Gomes, esse aí eu vou deixar para vocês, que eu, infelizmente, não acompanhei a entrevista de Ciro Gomes no Jornal Nacional, mas queria ouvir a opinião de vocês também. Eu acho que ele tem que pegar essa medida de maracujina que ele tomou e tem que tomar todos os dias, porque funcionou. Funcionou pela primeira vez, eu vi Ciro sereno, calmo, tranquilo. Né? É fácil na condição de Ciro, de pessoa que não está disputando a eleição, e prometer e falar, não, isso eu resolvo, isso é fácil, isso é simples.
Eu já ouvi de um político muito amigo, ele fala, não, pô, a gente não ganha eleição é ótimo, porque a gente fala que ia fazer tudo, né? Então é simples. Então o Ciro está nessa condição. Ele não está numa condição de que pode ganhar a eleição, então ele pode dizer que vai resolver a miséria, a fome em 2 dias, que no primeiro dia, o ato que eu vou chegar, vou sentar e resolver. Então, assim, é muito bonito. Ele está com um discurso bonito, um discurso acadêmico, fantástico, mas, infelizmente, para ele não fala para a população brasileira. Ele fez um discurso fantástico, um discurso bonito, vários recortes maravilhosos, mas não funciona. Para a política não funciona. Você tem que falar a linguagem do povo, e o povo não entende 80% do que ele disse, infelizmente. Eu acho que ele tem tentado, e sob a orientação de João Santana, que é um coringa do marketing político baiano, Patinhas, se ligar ao povo. Então, quando ele diz, olha, meu irmão, me dê uma chance, o Brasil tem jeito, eu posso consertar, minha irmã, meu irmão. Primeiro dizer que o que você disse, para mim, é a mesma análise, né? Ele se manteve sereno, calmo, consegue. Ele tem uma capacidade, ele intelectualmente é um cara muito preparado. O plano de governo dele, esse plano nacional, é um livro que eu li que é muito interessante. De fato, o que está escrito ali, uma vez implementado, tende a colocar o Brasil numa perspectiva diferente e fazer com que nós tenhamos outros problemas, porque aqueles ali, no mundo maravilhoso dele, está resolvido. O problema é que um mundo maravilhoso tem que ter 513 deputados e 81 senadores e 27 governadores. Conhece aquela história, Luiz, 5 mil lá vai prefeito. Você conhece aquela história da Copa de 70, que o Feola virou pro time e fez, não, vocês pegam, tocam pro Pelé, aí toca pro Garrincha, aí o Garrincha olhou para a cara do técnico e fez assim, meu querido, vocês combinaram isso com o Russo? Que eles jogavam contra a Rússia. É óbvio, na cabeça do Ciro, o mundo é fantástico, mas não é assim. Ele chega lá, ele vai ter que sentar para discutir com todo mundo, e vai discutir com o centrão mesmo, vai discutir com a extrema esquerda e a extrema direita, meu amigo. É complicado, a gente está com o Brasil que está polarizado em crise, é muito difícil. Para ele, falar é bonito. E as regras do jogo não são claras. E não são as mesmas da primeira eleição que ele teve em 2012. Sim. Só isso. E como a gente diz aqui, mesmo a política é a arte da negociação, né? Ele vai ter que ter muito diálogo aí. Pode ignorar que, além de você ter um Congresso Nacional, 513 deputados, 81 senadores, 27 governadores, deputados estaduais, 5.500 prefeitos, vereador, que eu não faço a menor ideia de quanto seja no Brasil, que todo dia muda, né? As câmaras aprovam mais 2 cadeiras, mais uma cadeira, e a gente não consegue fazer um levantamento preciso disso. Fora isso, você tem o lobby das empresas, os lobbies das carreiras do funcionalismo público, lobby no judiciário, lobby do Ministério Público, lobby da Polícia Federal, lobby da Polícia Militar, da Guarda Municipal, do Exército. Rapaz, não é assim para pacificar um país, não. Não é assim para você implementar um plano de governo de uma forma de varinha de condão, não. Seria ótimo se fosse. Eu acredito que se todos nós estivéssemos imbuídos de construir um Brasil consensual, seria maravilhoso, mas não é assim que funciona. Não é, infelizmente. Embora eu acho que Ciro se deu muito bem na entrevista. Não foi da noite para o dia que chegamos aqui? Não. Não foi da noite para o dia que chegamos nesse nível e não vai ser da noite para o dia que isso vai voltar ao normal e que vai normalizar, se é que um dia foi normal. Exatamente. Agora, sim, durante a entrevista ele foi muito bem, explicou tudo que precisava explicar, na medida do possível. Existe um dado também que é assim, um candidato, ele promete. E ele diz, inclusive, qual a ideia na cabeça dele para executar aquela promessa. Daí a realizar é um caminho que precisa ser percorrido. E só pode ser percorrido após vencer a eleição. Porque senão é o se. Aquele se enorme que a gente fala. Se meu time jogasse bem, eu teria ganhado o jogo. Se o Corinthians tivesse feito 2 gols, teria ganhado do Fluminense. Mas não fez, aí empatou. Né? Ou perdeu, enfim. É o se. O se é difícil de dialogar. E já saindo do se, indo para parte mais concreta, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi entrevistado na quinta-feira, né, após o futebol, que não teve entrevista nenhuma. Lula foi na quinta-feira e, de certa forma, surpreendeu
boa parte da opinião pública. A gente viu isso nas redes sociais, mas eu queria saber de vocês, eu queria saber de vocês a opinião sobre a participação do ex-presidente na entrevista no Jornal Nacional. Eu acho que o Sidônio ressuscitou o Lulinha Paz e Amor, né? Eu gostando disso. O Duda Mendonça deve estar muito feliz de onde ele estiver. E Lula consegue ter um discurso fantástico que, se as denúncias, tudo que ele viveu, tudo que ele passou, eu disse, inclusive, aqui já para vocês, e é um discurso que eu falo mesmo, eu acho que para o Lula deve ser muito difícil fazer essa campanha. Inclusive, imagina, na quinta-feira, ele conversando no Jornal Nacional, que foi um veículo que o atacou por mais de 2 anos. Imagina, ele que virou e já falou, eles vão ter que me pedir desculpas, né? Chega lá e tá lá, e cadê a desculpa? Né? Então, para ele é mais duro, para ele essa campanha vai ser a mais dura, porque ele vai ser bombardeado muito, né? E ele vai precisar ter pulso firme, porque só ele sabe o que ele passou dentro da cadeia, né? O cara esteve preso por quase 1 ano. Então, assim, para ele é uma coisa mais dura, para ele é um processo mais difícil, mas mesmo assim, com uma serenidade, com um discurso fantástico, desde o primeiro dia de campanha, tem me surpreendido, sim, né? O que Sidônio tem feito é fantástico. Eu acho que pontos aí para o marketing do Lula, até talvez por silenciá-lo, quando as pessoas estão dizendo, tem que botar na rua, tem que falar, tem que acontecer. Ele já não está com o mesmo ritmo, o mesmo pique de outras campanhas, não tem a mesma voz, está com um problema de rouquidão muito grande, você percebe isso, então não é a mesma pessoa, mas ele tem se mantido o Lulinha Paz e Amor que o Duda Mendonça começou a construir lá atrás, cara. Está muito, muito interessante de ver a forma como ele está se portando, sim. Vamos ver também ao longo dessa campanha, que é duradoura, que ao mesmo jeito que fica difícil para um jovem como ACM Neto, um governador da Bahia, e como na campanha de governador fica difícil para ele, que é um jovem senhor, né, de idade, e que vai ser difícil e duro fazer essa campanha. Não vai ser uma campanha fácil, não. Talvez o Ciro esteja querendo essa briga dos dois para que nenhum dos dois sobreviva e sobre para ele a eleição. Eu acho que o Ciro está esperando isso. É a aposta dele, né? Foram 580 dias preso, viu, Paulinho? Mais de um ano. Mais de um ano. Quase 2 anos. Imagina. Quase 1 ano e meio. Imagina, dormir, acordar, imaginar e pensar. Como é que não fica? É fácil, não. É dureza. E se nós lembrarmos, na segunda-feira, quando perguntado sobre a corrupção no MEC, Bolsonaro responde, fazendo uma ironia para o Bonner e para a Renata, não lembro para qual dos dois, falando: cadê os dutos de dinheiro? Os dutos de dinheiro eram inerentes ao governo Lula, por conta da Lava Jato, ao Petrolão. Então, sempre referenciando isso, né? E ele, no Lula hoje, na entrevista, ele mencionou que, pô, que bom que eu estou aqui, que agora eu estou tendo a oportunidade ao vivo de falar sobre as coisas das quais eu fui acusado. Se saiu muito bem. O Lula, ele tem uma capacidade narrativa que é preciso ter muito cuidado quando analisa, porque ele é muito bom de fala, ele talvez seja um dos últimos representantes aí da geração daqueles que conseguem trazer para o discurso as pessoas para próximo. Então, ele fala com o ministro do STF, com o presidente dos Estados Unidos, como ele fala com Dona Maria, seu José, e ele senta ali, ele mexe na mesa e fala: ô Renata, ô Bonner, como se estivesse falando com Dona Maria. Ele tem essa capacidade. Parecendo que estava numa mesa de bar, né? Exatamente, ou numa mesa de jantar, né? Para ele o falar é muito fácil. E ele tem a linguagem de rádio AM. Exatamente. Vai longe. Vai longe. E é popular. Longe. E o que eu percebi nessa entrevista, que eu achei bem marcante, foi o seguinte: ele está com os números frescos. Porque ele tem essa coisa da picanha, da cerveja, o brasileiro precisa não sei o quê, que são os bordões que ele tem utilizado, mas ele tem também, a gente tirou a inflação de 12 para 4, a gente não sei o que, traz aqueles números que o Ciro também traz e agrega junto a isso aquela linguagem mais popular, bonachona, que o Bolsonaro tem.
Então, ele consegue pegar os dois discursos em um, que é uma qualidade do Lula que ele sempre teve. Agora, saber se isso de fato... Agrega retórica ao conteúdo, né? Exatamente. Ele agrega uma eloquência que traz para próximo a pessoa e coloca conteúdo nela, né? Isso é interessante para caramba, assim, porque é pegar aquilo que é difícil, é o economês e transformar na linguagem popular. Enfim, está muito bem capacitado, treinado. O trazer o Alckmin para a campanha foi a primeira vez que eu vi ele utilizando isso reiterada vez. Eu trouxe para pacificar, eu trouxe para isso, e lá. Trouxe de novo, falou, bateu. Na oportunidade que a gente sabe que muita gente de classe média que tem aversão ao Lula, mas gosta do Alckmin, estava assistindo. Então, ele traz essa vinculação. Saber qual vai ser o impacto disso depois, a gente vai ter que avaliar. Mas o fato é que ele se saiu muito bem. Em verdade, Ciro também saiu bem e Bolsonaro, na medida do possível, não saiu perdendo. Então, assim, acredito que é o balanço que a gente tem até hoje. A Simone fala mais tarde. Talvez para ela seja uma grande oportunidade, embora na sexta-feira concorra com uma audiência menor, seja menos atrativo, e isso não é pejorativo, tá? Porque você tem um Brasil polarizado e você tem um personagem que é o Ciro, que está na vida pública já há bastante tempo, foi ministro de FHC, foi governador, então ele tem um apelo ali, né? Inclusive, hoje saiu uma matéria na Folha de São Paulo falando quanto se gastou aí nas redes sociais de impulsionamento, e Bolsonaro já gastou quase 1 milhão, o Lula e Ciro também estão gastando rios de dinheiro, a Simone ainda mais discreta. Então, assim, até por isso o clima envolvendo esses três players, Bolsonaro, Ciro e Lula, gera uma expectativa maior, né? E a Simone, embora concorra por fora nesse sentido, corra por fora, né? Ela pode usar essa oportunidade para se apresentar, para aparecer. Vai ter gente querendo saber quem é ela. Talvez as mulheres aí, para quem ela tenta fazer um discurso mais direcionado, que é a maior parte dos eleitores, do eleitorado brasileiro, se sensibilizem. Então, a gente precisa ver e acompanhar, e nós vamos certamente trazer essa discussão para o próximo conjuntura atual. Só para não fugir do roteiro, o Lula ficou falando do Bolsonaro, o Bolsonaro ficou falando do Lula e o Ciro ficou falando dos dois. Exatamente. Essa é a nossa política. Exatamente. Eu separei 4 pontos interessantes. Espero que a Simone fale só dela, né? É impossível. Eu acho pouco provável também. Para não dizer impossível, vou dizer pouco provável também. Concordo com você. Olha, tem 4 pontos que eu separei da entrevista do Lula que eu achei super interessantes. O primeiro deles, e principal, ao meu ver, foi a colocação do Alckmin no processo eleitoral. Ele dá um protagonismo ao seu vice-presidente que poucas vezes a gente viu em campanhas eleitorais no Brasil. Né? Um vice-presidente com tanto protagonismo. O próprio José Alencar, que foi 2 vezes vice do Lula, era uma figura mais discreta. Marco Maciel, vice-presidente do Fernando Henrique, também. O Hamilton Mourão, já do Bolsonaro, andou ensaiando aí, falar um tempo e tal, mas depois voltou à normalidade da condição de vice. Já o Alckmin, o Lula fez questão de destacar sua trajetória enquanto governador por 4 vezes lá de São Paulo, enquanto vice do Mário Covas. Ele invocou lá o espírito do Mário Covas para poder agradar um certo eleitorado tucano de raiz. Ele também flertou bastante com o empresariado ao citar o Alckmin para poder acalmar esse empresariado. Ele tentou fazer uma conciliação, inclusive, com os empresários do agro. Ele disse que há maus empresários e bons empresários, e disse que os bons são maioria, né? Falou dos números, tanto do governo dele quanto dos números atuais. Ele se apropriou bem, como disse o Luiz Fernando. Ele misturou a retórica com as informações. Então, isso foi muito interessante. E uma coisa que me chamou muito a atenção foi a questão da Dilma Rousseff. Eu achei que o Lula ia sair pela tangente, mas ele não fez uma defesa da Dilma Rousseff, porque havia, por parte da esquerda, que apoia o Lula, da militância, uma cobrança muito grande de que ele fizesse essa defesa da Dilma Rousseff. E, por outro lado, há uma parte até dentro do próprio PT que quer que ignore a Dilma, que passe por cima dela solenemente, mas ele soube bem equalizar ali a situação
e falou muito bem da Dilma. Eu acho que hoje o Lula saiu muito bem nessa entrevista que ele fez ao Jornal Nacional. O Bonner tentou invocar o delegado de polícia, e o mais interessante de todos é que ele ignorou solenemente o Sérgio Moro e o Deltan Dallagnol quando falava de Lava Jato, né? Ele tentou ali explicar que a Lava Jato prejudicou bastante a economia do país, e de fato, de certa forma, prejudicou bastante. A Bahia, inclusive, sofreu com esse impacto, né? O fechamento ali do estaleiro do Paraguaçu, um lugar que se esperava ser um Eldorado da geração de empregos, do turismo e de outras coisas mais, acabou se transformando numa ilha do tráfico de drogas, lamentavelmente. E o Sérgio Moro ficou no Twitter falando sozinho e recebendo bordoada para tudo que é lado de todo mundo. Então, eu acho que foi bastante... dos 3 presidenciáveis, o Ciro eu não vi, né? Por isso deixei para vocês. Mas se o Bolsonaro deu aquele 1-0 apertado, eu acho que no Jornal Nacional o Lula deu 2-0 nessa entrevista que ele fez com o Bonner e com a Renata, e sem agressividade, sem nada, ele conseguiu manter esse tom. Embora ficasse vermelho de vez em quando, principalmente quando falava de Petrobras. Ele traz um discurso que eu acho bem interessante, aí só para não deixar de falar também, que é relacionado ao que você trouxe do estaleiro e de tudo que se perdeu, né? Nas principais democracias, nos principais países, quando se tem um escândalo de corrupção, você pune os envolvidos na corrupção e não acaba com as estruturas, seja industriais, seja das empresas públicas. Quando a gente vai e vê toda uma narrativa que defende, de certo modo, o fim da Petrobras, por exemplo, a gente percebe que o interesse não é só a lisura dos processos, e sim que há um lobby fortíssimo de econômicos por trás disso. Então, assim, uma coisa não anula a outra, e foi isso que eu acho que o ex-presidente conseguiu trazer, e que é uma coisa que o PT bate na tecla e outros setores também batem, e é importante. A cadeia produtiva ela não pode ser... A gente aqui na Bahia sabe bem, a gente falou de estaleiro, mas nós temos uma das principais empreiteiras, construtoras, corporações, que foi... praticamente acabou, que é a Odebrecht. Estava no mundo todo, foi dissecada. Então, assim, a Odebrecht era uma baita de uma organização. Teve envolvido em escândalos de corrupção? Ok, pune-se os executivos. Não pega uma empresa que é um ativo desse que você tem, que estava disputando o mercado na África, em Angola, em um monte de países africanos, com chineses, na Europa, nos Estados Unidos, na América Central, na América do Norte, na América do Sul. E você não pega uma empresa dessa e detona ela em nome de uma suposta guerra contra a corrupção. Isso não existe, é de uma responsabilidade enorme. O Brasil se deixou levar por esse discurso, e aí não é predileção político-partidária, não. É pensar em iniciativa privada, inclusive, né? Eu estou falando da Odebrecht, não estou falando nem da Petrobras. E a gente foi muito irresponsável nisso. Foi muito o que eu falei do Ciro. O Ciro precisa entender que existem coisas que passam por cima, ou por dentro, ou pelo meio da política, que não é o partido, não é o controle. Então, a gente precisa entender que existe todo esse lobby, existe todo o porquê disso. Né? Ou seja, por que quebrar uma Friboi, uma Odebrecht, uma OAS, uma Petrobras? Qual é o motivo, qual é o interesse disso? De quem é esse interesse? E como você controla e evita que isso aconteça, né? Esse é o grande desafio para quem vai assumir aí o bastão da presidência da República a partir de 1º de janeiro de 2023. Nas entrevistas, eu acho que fico com o Gabriel aí, eu acho que o placar de 2-0 para o Lula ficou de bom tamanho. Gente, a gente vai encerrando por aqui a conversa do Conjuntura Atual, foi sobre pesquisa de intenção de voto na Bahia, tanto para governador quanto para senador, e as sabatinas dos candidatos à presidência da República no Jornal Nacional da TV Globo. Quero agradecer a Paulo e também a Luiz Fernando pela participação, pedir a vocês que sigam o nosso canal, que ativem as notificações. Se você gostou do Conjuntura Atual, marca lá um joinha para poder a gente ficar bem situado no ranking aqui do YouTube. Muito obrigado e até a próxima semana. Obrigado, meninos. Valeu. Muito obrigado aí. Até o episódio 6. Tamo junto. Até o próximo. Um abraço.